As aulas elas estão sendo gravadas. A gente está agora na nossa segunda aula e colocada lá no YouTube. O pessoal aí, então quem não está podendo acompanhar nesse horário, tá? Eu peço que assistam as aulas por lá. E também quem precisar ou tiver a necessidade de marcar outro horário por causa de alguma dúvida que ficou, então alguma discussão que a gente possa estar fazendo, para que a gente não atrapalhe, tá, o andamento do curso, não tem problema, a gente pode marcar também lá pelo grupo do WhatsApp, enfim. Como foi na última discussão, né, que foi bem valiosa, que foi sobre a questão do BIM, até a Mãos participou, e essas discussões elas são muito bem-vindas. Tem alguém aí com microfone e câmera ligada, eu vou pedir que desligue. Então, na última aula, a gente parou na questão da análise do projeto que a gente vai fazer, analisando uma arquitetura. Essa arquitetura ela foi passada pelo WhatsApp, tanto em formato DWG, que é para as pessoas que têm acesso ao AutoCAD, como em formato PDF, que é para as pessoas que não têm acesso ao AutoCAD. Então, hoje, a gente vai, a partir daquela arquitetura, começar a fazer o nosso projeto estrutural, tá? Então, eu vou partilhar aqui a tela com vocês, tá? Gostaria de saber se vocês estão vendo a tela, porque da última vez tivemos alguns problemas, quem puder dizer aí. Tá tudo ok aqui, tá vendo nítido. Muito bem. Conseguindo ver a tela, né? Certeza, eu tô vendo. Certo. Então, mudar aqui o nome, tá? Esperar o AutoCAD abrir. E só lembrando que isso aqui foi o que a gente viu na última aula. Aqui são as fases do projeto de estrutura. Na última aula que a gente viu foi o recebimento. Caso alguém tenha alguma dúvida sobre essa parte de recebimento, pode falar agora, ou então a gente marca algum outro momento. Mas o recebimento, só lembrando, ele é basicamente a forma que você recebe o projeto, tá? Onde você vai definir basicamente como o seu projeto ele vai ser, de acordo com as suas condições, condições do cliente. Tem outras coisas aqui que você também define, que também vai depender de projeto ou não. Você pode fazer reuniões com arquitetos e tudo mais, mas isso aí é muito particular, tá? Isso aí vai de cada projeto. Então, aqui o AutoCAD tá interessante que, como eu tinha dito para vocês é, têm que saber utilizar essas ferramentas. São ferramentas que muitas vezes o pessoal fica muito ansioso para aprender, tá? Ah, quero aprender o AutoCAD, mas lembrando que ele é apenas uma ferramenta de desenho, que vocês aprendem com certeza, assim, rapidamente. Deixa eu pegar. Vamos lá. Quando a gente começa um projeto de estrutura, não só quando a gente começa um projeto de estrutura, mas quando a gente tem nossa empresa, tá? A gente vai começar a fazer projeto agora. Em geral, você tem que definir lá qual vai ser a identidade visual da sua empresa, sua marca, o nome da empresa, o logotipo, tudo mais. E se essa empresa for empresa de projeto, uma das coisas que faz parte da identidade visual é a sua formatação, a formatação do seu desenho, tá? O que é a formatação do seu desenho? Vai ser a formatação das linhas, né? Por exemplo, uma linha grossa, ela vai indicar o contorno da viga. Uma linha mais grossa ainda vai indicar a armação lá dentro.
o tipo de fonte, né, o tipo de letra que você vai utilizar no seu texto, o tamanho dessas letras, a localização, o seu carimbo. Isso aí são questões de desenho que você vai criando ao longo do tempo, isso aí vai mudando, é natural que isso aí mude. Mas quando você vai fazer os seus projetos, você tem lá, né? E o pessoal que trabalha com desenho, os cadistas, eles entendem bem disso, tá? Então a primeira coisa que eu estou fazendo aqui é abrindo o desenho que eu chamo de desenho de referência, tá? Então o desenho de referência, vou compartilhar aqui novamente a tela, é esse. Isso aqui é um projeto cultural completo, onde aqui eu tenho as minhas funções. Então, ó, essas linhas aqui, tem alguém com o microfone. Peraí. Pronto. Então aqui, por exemplo, ó, isso aqui tá. A gente tem um projeto de estrutura, isso aqui é um projeto de uma residência, e isso aqui é a forma como eu represento os meus projetos, tá? Então, ó, esse tipo de linha aqui é uma linha azul, tá? E quando você clica nela aqui, aparece as formatações de layer lá no AutoCAD, e aqui você tem a referência em relação a essa sua layer, ó. Então, ela é uma linha azul, e essa layer significa que ela tem 0,30 milímetros de espessura no seu desenho, quando você for imprimir essa planta, tá? Então, ó, tem algumas mais grossas, as brancas, elas são mais grossas, tá? E outras mais finas. Por que isso? Porque isso aí, quando você olha um desenho, quando você pega lá um projeto, se todas as linhas elas tivessem a mesma espessura, o projeto ele não ficaria agradável de você ver, tá? Eu posso até procurar um projeto aqui na internet para mostrar para vocês. Estrutural. Seria isso aqui que eu estou dizendo. Pode ser esse aqui. Pronto, aqui, ó. Ainda não carregou a imagem, mas dá pra gente ver, ó. Os textos aqui, eles têm uma linha mais grossa, tá? Esses eixos aqui de referência têm linhas mais finas. E as cotas são linhas com uma espessura intermediária. Então, essa questão da linha é justamente para que você tenha um projeto mais bem apresentável. Existem normas de desenho que regem esse tipo de questão. Então, quando você faz o seu projeto, você tem que ter esse desenho de referência, tá? Aí depois eu vou ensinar para vocês como você transforma o desenho que você está fazendo nessas leis aqui. Em caso, a minha configuração, ela é a configuração do certificado. Deixa eu silenciar esse cachorro aí latino. Deixa eu... Tá? Então, essa minha configuração é a mesma configuração do CPCAD. Eu utilizo a configuração do CPCAD porque ele me dá essas plantas aqui. Eu vou mostrar para vocês mais no final, tá? Então, aqui eu abro o meu arquivo. É um projeto completo. Aqui está o exemplo de carimbo. Esse aqui é o carimbo. O carimbo é essa parte do projeto onde aparecem as informações sobre a obra e sobre o projeto que você está fazendo. Responsável técnico, CREA, logomarca da empresa, tá? Os dados da empresa e os dados de contratante, proprietário, a obra, o endereço, o título, as folhas, data, revisão e as indicações técnicas aqui do projeto. Então, toda empresa ela tem que mandar um projeto com essas informações e não esquecer do lugar para você fazer a assinatura. Aqui é onde vai carimbo e assinatura do responsável técnico, tá? Então, aqui eu pego o desenho das minhas plantas, tá? E copio ao meu desenho de referência. Ó, então, eu
copiei para cá, tá faltando esse daqui. Eu faço a cópia, aí verifico se minhas cotas estão de acordo. Às vezes, tá, estão de acordo. 15 centímetros aqui na cota que eu copiei corresponde aos 15 centímetros na cota que eu vou utilizar. Porque às vezes acontece de eu copiar um desenho e ele, por exemplo, vem 2 vezes maior, tá? Ele vem aqui 2 vezes maior, eu tenho que modificar a escala desse desenho para que ele fique compatível com o ambiente do AutoCAD que eu estou mexendo, tá? Então, eu vou colocando passo a passo aqui. E essa parte ela chama de concepção estrutural, que é o segundo passo para o projeto estrutural. Concepção estrutural. O que é a concepção estrutural? Definição da estrutura inicial, tá? O que seria isso? Locação de vigas, pilares, lajes, etc. A gente vai ver isso aqui com calma, mas eu já vou deixar anotado para que quando vocês peguem esse material, vocês lembrem, tá? Então, isso é a concepção estrutural. A primeira coisa que eu faço aqui é deixar somente o que interessa para a estrutura, tá? Então, essa planta daqui, ela é a planta baixa do térreo e eu vou começar por ela. Então, ó, por exemplo, ela está em bloco. Vamos expor aqui. Então, por exemplo, isso aqui não interessa para mim, tá? Esse nível aqui, por enquanto, também não interessa, porque essa parte não vai entrar na estrutura, tá? A minha estrutura ela vai ser a estrutura da edificação, porque o muro, pessoal de obra, já existe um padrão aí para ser feito. Algumas obras você precisa especificar o projeto estrutural do muro também, mas não é o caso dessa, tá? Se você tiver algum talude, algum desnível, tudo mais, essa parte aqui só está representando a questão do estacionamento, como vai ser os detalhes arquitetônicos, para a gente não interessa. Isso aqui também não, nem isso, tá? Então a gente apaga tudo. Aqui, o que é que a gente vai deixar? A identificação de onde estão as esquadrias, que são as janelas e as portas. Por quê? Porque quando a gente colocar um pilar aqui, imagina que a gente vai colocar um pilar, ele não pode ficar aqui, né? O pilar ele não pode ficar na porta, muito menos na janela. Isso aqui, quem viu a aula que eu estava fazendo o projeto da residência, eu já tinha mencionado isso aqui, tá? Às vezes acontece, quando você está começando, você não se liga nisso, aí você coloca um pilar, isso aqui se for para a obra, com a estrutura e a fundação, é a primeira parte a ser feita, então se for para a obra, corre o risco do pessoal de execução fazer o pilar, e quando a equipe de obra pegar o projeto de arquitetura, ele está incompatível, tá? Então essa definição aqui, tem que tomar muito cuidado com isso. Então a gente apaga as cotas também. Essas cotas ela não vou interessar por enquanto, tá? Esses nomes, tá? O J1, J2, isso aqui P4, não interessa. Pia, mobiliário, não interessa também, tá? Isso aqui pode ser tudo apagado, tá? Eu estou apagando dessa forma porque eu estou ensinando a vocês, mas quem já tem contato com o AutoCAD, você sabe que a gente poderia pegar aqui, selecionar essas layers, né? Quando eu dou esse comando, só fica ativo para mim o que está nessa layer. Então eu apago. Quando eu deletar, quando eu deletar aqui, deleta todos os nomes de uma vez só, tá? Mas pelo menos essa daqui eu vou apagando item por item para eu mostrar para vocês o que deve ficar e o que não deve, tá? As cotas mesmo, elas podem ir todas embora. Essas aberturas da janela também não influencia para a estrutura se a porta abre para um lado ou para o outro. O que influencia é apenas essa abertura aqui, porque aqui não pode passar pilar, tá?
Melô, Alguém está falando aí? Se alguém tiver alguma dúvida, fala no chat, tá? Tá, distância de um pilar para o outro pode ser o mínimo entre 2,50 a 3 metros. Vamos lá responder essa pergunta. Essa questão de distância entre um pilar e outro, não existe nenhuma regra, porque toda a concepção da sua estrutura vai depender de o sistema global que aquela obra ela vai ter, tá? Então, não existe uma distância mínima. Você pode botar um pilar a cada 1 metro, ou você pode botar um pilar a cada 10 metros. O que vai modificar é que você vai ter uma carga dividida entre dois pilares, né, se for em 10 metros, e se você botar um pilar a cada 1 metro, você vai ter a carga distribuída é, em uma sequência de pilares. Então, isso tudo ele tem que ser calculado. Como é que você calcula? Você calcula toda a carga que está sendo suportada pela sua estrutura e divide entre os pilares. Se tiver muitos pilares, os pilares eles vão ser pequenos. A sua conta, o seu dimensionamento vão dar pilares pequenos. Se tiver poucos pilares e aquela carga for dividida para poucos pilares, tá? Então seus pilares eles vão ficar grandes. Então não existe uma regra de a cada quantos metros você coloca um pilar. Não é uma coisa analisada assim tão facilmente. Ela depende do caminho das cargas da estrutura, depende de quanto de carga cada pilar vai pegar. E a gente vai ver um pouco disso nessa fase que é a concepção, tá? Pronto. Então aqui essas questões aí que o pessoal fala, um pilar a cada 3 metros, nada disso aí você deve utilizar como referência para fazer seu projeto de estrutura, tá? Isso aí é coisa, digamos assim, de construção feita sem nenhum tipo de embasamento técnico, tá? Isso aí para a gente não vale, tá? Uma coisa que tem que prestar atenção é o seguinte: essa referência é a referência do nível. Então, o nível aqui da rua é o nível 0, que é o nível de referência, e aqui tem o nível dos ambientes. Ó, o nível aqui é mais 0,17, aqui é mais 0,15. A diferença desses dois é de 2 centímetros, então essa aqui é a diferença que para a estrutura ela não vai fazer, a gente não vai considerar isso na estrutura porque é uma diferença que o pessoal lá na obra faz nos próprios revestimentos. O que mudaria era se a gente tivesse, por exemplo, aqui um nível de 0,17 e aqui um nível de 0,30, tá? Porque a gente tem uma diferença significativa no nível. Então, como todos os ambientes estão mais ou menos no mesmo nível, e também lembrando, tá? Sempre que você trabalha com construção, você trabalha com física, você trabalha com química, você trabalha com coisas exatas, mas você tem que ter também bom senso, tá? Se você não tiver bom senso, a gente não consegue trabalhar direito. Então, às vezes, a gente tem que utilizar do bom senso também. Então, prestar atenção nos níveis, tá? Eu vou até colocar essa observação aqui, ó. Verificação dos níveis dos cômodos, tá? Verificar o tipo de cômodo, tá? Quartos, salas, se há presença de depósitos, tá? Ou algo do tipo. Porque a gente precisa observar isso? Porque aqui na nossa edificação, todos os ambientes são ambientes inerentes a qualquer edificação residencial, tá? Então, as cargas de serviço aqui, elas vão ser cargas de pessoas, mobília e coisas que são da natureza mesmo da edificação residencial. Se por acaso aqui fosse um quarto e aqui fosse um depósito, então essa carga daqui ela já seria diferente dessa. Então, essa informação a gente precisaria deixar nessa planta. Como os níveis são praticamente o mesmo, e aqui só tem ambiente residencial,
a gente pode apagar essa informação também, tá? Então a gente fica somente com as paredes. Isso aqui também é a questão do revestimento. Revestimento cerâmico é um revestimento comum, tá? Então, se fosse um revestimento de outro tipo, um revestimento de aço, numa obra de uma indústria, algo do tipo, aí você teria que deixar essa informação também, porque ela ia mudar significativamente o carregamento. Como esse revestimento aqui tem a mesma carga desse, tá? Não tem nada especial, a gente pode apagar essa informação. Por isso que você tem que conhecer o projeto, conhecer a arquitetura, por isso que eu tinha dito para vocês olharem antes, tá? Nos detalhes, porque quanto mais você conhecer o projeto, mais você, menos chance de erro você tem e melhor você pode tomar suas decisões. Ó, então tudo isso aqui a gente vai apagando. Ó, quarto. Nada disso influencia na estrutura da edificação. Aqui eu vou dar um isolate, porque senão, ó, aquele procedimento lá que eu fiz. Ó. Aqui todas as leis de cota vão embora. Eu essa daqui também. Não sei porquê, mas o arquiteto colocou isso aqui na mesma lei da cota. E assim, como vocês podem ver, tá? Isso aqui eu estou utilizando apenas os comandos básicos do AutoCAD. Quem trabalha aí com o pessoal que é cadista aí do grupo, né? Que trabalha com modelagem, aí sabe que tem comandos aí muito mais eficientes, que você pode fazer esse tipo de coisa aqui muito mais rápido, tá? Mas como eu estava até comentando naquele dia com a Amâncio, ele apareceu aqui, a gente não é muito bom de AutoCAD, tá? Então, isso aqui a gente chama de limpeza, tá? Do projeto, limpeza da arquitetura. Então, aqui o primeiro passo, que eu vou chamar de 2.1, vai ser a limpeza do projeto de arquitetura. Aí, de fazer a verificação dos níveis, verificação dos tipos de cômodo, tá? Então, aqui você deixou a sua obra limpa. Isso aqui precisa ser feito nessas outras duas também. Tá? Aqui eu vou fazer um pouco mais rápido. Se alguém tiver alguma dúvida, ligue aí o microfone. Mas é tranquilo, tá? A parte aqui é bem tranquila. Essa parte aqui, ver se o arquiteto. Você pode fazer o seguinte também, tá? Em vez de você apagar tudo, você pode copiar aqui, tá? Copiar só o que lhe interessa. Tá. Eu vou colocar somente essas esquadrias para lá, para fechar a planta.
tá? Então aqui está praticamente da mesma forma do outro, tá? Você tira do seu projeto somente que você só que lhe interessa, né? Só que é um pouco diferente o procedimento. Uma coisa boa dessa obra que vai nos ajudar muito é porque os dois pavimentos, tá? Eles são iguais. Ó, os dois pavimentos aqui eles são iguais. O layout deles são iguais. Aqui tem um banheiro, da mesma forma que aqui no térreo também tem um banheiro. Aqui são dois quartos, a circulação, tá? Tem acesso aqui para a sala e aqui para o splint e o acesso para fora da edificação, para fora do seu apartamento. Então, nesse caso aqui, é bem tranquilo. Essa própria planta serve como referência para essa daqui, tá? Alguém está com alguma dúvida? Estou ouvindo. Hum, tá. No caso, como não será utilizada as leis, o certo é deletar mesmo. Isso, tá? Você deixa as leis lá, porque se você tiver alguma dúvida, você vem aqui na arquitetura e olha. Mas você pode deletar. Isso aí. O que interessa para a gente, na verdade, é isso. Saber onde é que estão as paredes, tá? Onde é que estão as paredes e saber onde é que estão as aberturas dessas paredes, quais são os níveis e tudo mais. A intenção é que a nossa obra ela fique assim, tá? Então, a gente já limpou nossa obra e agora a gente vai começar com as definições dos elementos estruturais. Eu vou abrir uma foto dessas. Ó, pronto, vou abrir essa foto. Na aula passada a gente definiu que era viga, pilar e laje. Só que existe uma diferença em relação a algumas vigas da obra. Essa viga aqui de baixo, a gente dá o nome dela de cinta, tá? O que é uma cinta? Cinta, ela é uma viga que fica no térreo e ela está aqui simplesmente para suportar o carregamento das alvenarias aqui do térreo. Então você imagine que essa obra, né, ela vai ter o fechamento aqui de alvenaria e essas cintas aqui, elas estão dividindo o ambiente, tá? Elas estão dividindo os ambientes porque a sua alvenaria, ela não pode ser feita diretamente no seu terreno. Então, a essas vigas aqui a gente chama de cinta. Essas vigas daqui a gente chama de viga, tá? São as vigas dos outros pavimentos, mas essa em especial é chamada de cinta. Então, o que é que a gente faz aqui, tá? A gente vai fazer a definição das nossas cintas. Então, o elemento estrutural, né, a cinta, ele é um elemento estrutural que a gente diz, chama ele linear, que ele parece uma linha, e ele é definido pelo seu eixo. Ó, se a gente for aqui nessa obra, tá. A gente percebe aqui, ó, que aqui são as cintas, e elas são definidas por essa linha aqui que a gente chama de eixo. Certo? Então, aqui a gente vai fazer a definição dos eixos das nossas cintas. O que é isso? É apenas passar uma linha aqui, ó. A gente pega um ponto médio, tá? E passa uma linha em todas as paredes. O que é que essa linha ela está me dizendo aqui? Ela está dizendo que embaixo dessa parede eu vou ter uma cinta, tá? Eu vou ter uma cinta. E esse desenho ele vai servir para a gente como um referencial de cálculo, tá? Isso aqui a gente chama da concepção da estrutura. A gente está dizendo, está desenhando onde vai ter cinta. Ó. Então aqui eu vou ter uma cinta. Eu sempre passo um pouco e depois saio cortando para não esquecer nenhum pedaço da viga, tá? Então aqui, ó, em todas as paredes eu faço uma cinta igual. Oi? Tem alguém falando aí?
Tá. Professor, deixa o fundo AutoCAD branco para ficar melhor. Não sei fazer isso. Caso vocês saibam, alguém aí saiba, não sei. Há um tratamento especial quanto aos elementos estruturais da escada. Não um tratamento especial, mas você tem que prever, né? A viga que a escada vai suportar, onde é que vai ficar a fundação da escada. Isso aí tudinho tem que ser previsto no projeto. Mas em questão de cálculo, tudo é a mesma coisa. Essa daqui, ó, pronto. Essa cinta aqui, a gente vai passar ela direto, porque essa escada vai se apoiar nessa cinta daqui, tá? Lá embaixo ela vai ficar apoiada aqui. Então, passo direto. Aqui também precisa ter. Aqui também. Ah, eu tô vendo aí a questão da gente fazer outros cursos lá pela coordenação na área de estruturas. Caso vocês tenham alguma sugestão em relação a que curso vocês gostariam que a gente fizesse, aí vocês podem deixar aí nos comentários ou então lá no WhatsApp, tá? Eu estou falando com algumas pessoas de fora para fazer outros cursos. Aí existem alguns interessantes, né? Estrutura de aço, estruturas treliçadas, estruturas de fundações. Existem vários tipos aí. Opa. Então, ó, são comandos bem simples, fazer linha, tudo mais. Claro que um cadista é muito mais rápido, muito mais ágil num procedimento desse aqui. Mas a questão de você fazer a concepção do projeto, o mais importante é você saber desses conceitos do que saber desenhar, tá? Porque isso aqui eu poderia estar fazendo na mão também, né? No primeiro escritório que eu trabalhei, o dono era um engenheiro bem antigo, tá? E como era que ele fazia? Ele pedia para o cliente trazer o projeto de arquitetura impresso. Então o cliente trazia, ele pegava, riscava lá, fazia uma linha no meio das paredes, onde ele queria que a cinta ficasse, onde ele queria que os pilares ficassem. Aí passava para o pessoal que desenhava, tá? E o pessoal que desenhava fazia esses procedimentos aí, de botar no CAD e tudo mais. Então, é o que eu sempre digo, são coisas totalmente diferentes. Então, aqui a gente precisa de uma cinta. Deixa eu só ver que ambiente é esse aqui. Ah, separa esses dois, né? Aqui, tá. Então, ó, aqui também precisa, aqui também vai passar. Pronto. Passar essa daqui e essa daqui. Veja só, isso daqui, praticamente todo projeto vai acontecer. A gente tem uma parede que ela não vai até lá. Só que essa parede ela não pode ser construída sobre o terreno, tá? Não pode ser construída sobre o terreno. E deixa eu abrir aqui. Vocês precisam entender também que cada obra ela vai ser feita num lugar específico. Então, às vezes o pessoal diz: "Ah, professor, mas aqui a gente faz obra, e constrói a parede logo em cima do terreno e tudo mais." Não, beleza, mas isso aqui é uma questão que é da região que a gente está. Imagina aqui que você tem um pilar, tá? Aqui é a saída do pilar e aqui é a sua cinta. Então, o nível do terreno ele está aqui, ó. Tá? O nível do terreno seria esse nível daqui. O que é que acontece? A maioria das regiões, essa parte aqui de solo daqui para baixo, ela é ruim. Então, você não pode construir aqui. Você tem que fazer a sua cinta para que sua parede se apoie sobre a cinta e a cinta levar a carga para o pilar e o pilar levar para a fundação que vai transmitir lá para o solo, tá? Essa questão de, porque aqui eu faço, não, isso aí para a gente não vale. A gente, como técnico, tem que saber fazer, dimensionar e fazer as contas e justificar tecnicamente. Não pode justificar com experiência. Ah, eu fiz
20 obras assim, não interessa. Se você fez errado, você fez 20 obras errado. Ah, mas a pessoa fez 50 anos desse jeito. Não interessa. A pessoa fez 50 anos errado, tá? Então, as questões técnicas de projeto, elas não se justificam com experiência, não se justifica com coisas desse tipo. Se justifica com contas, tá? Com cálculo, memoriais de cálculo e tudo mais, tá? Então, nessa questão aqui, essa parede é uma parede pequena, mas ela vai ficar solta aqui? Não. Então, essa cinta, tá? Ela vai se apoiar sobre essa daqui. Imagina que a gente tem uma passando aqui. Ela vai se apoiar sobre essa e a gente vai ter que prolongar ela até aqui. Então, por mais que não tenha parede nessa região, a gente precisa fazer esse prolongamento para que ela fique apoiada nessas duas, tá? Da mesma forma desse lado aqui, ó, tá? Então, esse procedimento das cintas não tem muito o que fazer. É você pegar todas as paredes, ver onde tem, quer dizer, pegar todas as paredes, tá? Todas as paredes elas precisam ter cinta e colocar o eixo das cintas. Então, essa definição, limpeza do projeto de arquitetura, depois disso é a definição dos eixos das cintas. Os eixos estão todos bonitinhos aqui. A única peculiaridade que teve foi essa daqui, mas em geral a gente encontra mais, tá? Aí, ó, ajeitar, né, o projeto, isso aqui. Esses comandos normais mesmo, aí que vocês veem no curso, tá? Acho que no YouTube também deve ter muito curso de AutoCAD, não sei. E não se limitem por causa de AutoCAD, porque eu mesmo quando entrei para estagiar, eu acho que eu não sabia nem o que era AutoCAD. Eu estava no sétimo período da faculdade, sei lá, nem sabia o que era AutoCAD e não tive nenhum tipo de problema com isso. Digo a vocês que a gente aprende rapidamente. Os salários de desenhista em locais onde a gente tem grandes projetos são bons salários, tá? O pessoal de CAD é bem valorizado assim. Em média, tem lugar que chega a pagar até R$ 100 por planta. Então, se você conseguir fazer várias plantas num dia, né, é um, é um bom dinheiro. Isso para quem está fazendo o desenho, né? Quem, eu fiz alguma coisa mais lesa aqui. Hum, Alguém sabe como desbloqueia todas as leis de uma vez só? Algum cadista aí no grupo? Deixa eu só olhar aqui na internet então. E tem a facilidade da internet também, né? A gente, toda vez que tiver alguma dúvida, como desbloquear layers do AutoCAD. Então, assim, como eu estava dizendo, tá? Tem. Melhor. Deixa eu olhar aqui no outro computador como é que faz. Só um momento, pessoal.
É, rapaz, não sei como é que faz isso aí não, mas vamos no jeito manual de fazer, tá? Isso aqui. Às vezes eu tenho a consultoria aí da professora Isabel que eu fiz alguma coisa aqui, tá? Que bloqueou. Aqui são as leis, então isso aqui permite que eu modifique ou não as leis lá no projeto. Porque às vezes você está trabalhando, leis são essas chamadas, né? Esse tipo de linha aí que você utiliza. Então, para vocês terem ideia aqui, o tanto de leis que a gente está utilizando no nosso projeto, tá? Cada um deles lá tem, ó, corte de linha de tabelas, tudo mais. Maria, a gente tem que habilitar tudo. Cada uma vai ter um tipo de desenho lá específico. Vixe. Algum desses comandos aqui, ó, lei. Algum desses comandos, provavelmente eu apertei, tá? Porque esse daqui é o de isolar a lei, esse aqui é o que tira o isolamento, que é aquele que eu utilizei. Mas algum desses fez com que eu desabilitasse. Talvez esse lay on ou lay off, tá? Então a gente tem que ter cuidado também com esses atalhos do AutoCAD para não dar alguns comandos errados, como aconteceu agora, tá? Mas é isso aí. Quem trabalha com projeto tem que ter paciência. Isso aqui, qualquer coisa se acontecer e você estiver no escritório, você bota o estagiário para fazer, tá? O estagiário é bom para fazer esse tipo de coisa. E eles ainda vão se sentir bem no final do dia. Se sentir úteis. Eita. Não, acho que essa informação não precisa, não. Sim, aí por enquanto eu vou dando a dica aqui para vocês, como eu estava dizendo, um, um desenho desse, tá? Num escritório de projeto. Esse daqui é porque já vem muita coisa pronta do programa, como a gente vai ver. Mas um desenho mesmo, que você começa do zero, principalmente detalhamento de estrutura metálica, você pode ganhar até 100, R$ 150 para fazer o desenho da planta, tá? Quando eu falo de desenho, não é o projeto. O cara vai chegar lá, né, o projetista, e dizer assim para o cadista, ó, eu quero uma viga tal, com distância tal, pilar de tal tipo, eu quero que você faça esse desenho, tá? Antes disso, a pessoa, o técnico, né, o profissional lá técnico, seja um engenheiro, um técnico, um arquiteto, ele já fez todo o dimensionamento do pilar, qual tamanho precisa ser o pilar, para que o desenhista pudesse fazer a sua parte, tá? Então, esse valor que eu estou dizendo para vocês é um valor apenas de desenho, não é um valor do projeto. E projeto de estrutura tem muitas plantas. Às vezes a gente pega uma casa, chega 5 plantas de arquitetura de uma casa, quando você vai fazer o desenho de estrutura, dá 40 plantas, 30 plantas, no mínimo, tá? O desenho de estrutura, ele é um desenho que tem muitas plantas, por quê? Porque você precisa desenhar ferro por ferro de toda viga, todo pilar, toda fundação, toda laje. Você precisa desenhar ferro por ferro. Então, o projeto de estrutura, ele, sem dúvidas, dentro das edificações, é o tipo de projeto que vai ter mais desenhos, tá? Então, quem gostar de desenhar,
principalmente na época do estágio, né? Principalmente quem está começando. Os alunos de engenharia também, quem pretender fazer, ou então quem está começando aí, porque tem muito tempo, né? O curso técnico ele já é um pouco mais rápido. Você saber desenhar é bem interessante. Eu particularmente sou péssimo no CAD, sei muito pouco assim. Já os arquitetos não, né? Porque o CAD ele termina sendo até digamos assim, a ferramenta principal do arquiteto. Porque o projeto de arquitetura ele tem muito mais do desenho do que questão de dimensionamento. Claro que tem os dimensionamentos que o pessoal faz. O de estrutura não. A grande, o grande peso do projeto da estrutura não é o desenho, são as contas, tá? O desenho é apenas uma parte. Por isso que a gente não foca tanto nessa parte de CAD. Igual a gente estava conversando na aula passada, acho que agora foi, tem uma outra aqui. Igual a gente estava conversando na aula passada sobre a questão do BIM, né, com o pessoal. Essas questões do Revit e tudo são legais, mas é mais uma ferramenta gráfica, tá? Pronto, agora a gente pode mexer na planta toda. Pronto, então essa primeira parte aqui já foi feita, tá? Foi definido aqui onde estavam todas as cintas, mas faltou aqui essa areazinha do split, que eu vou copiar para lá. Ó, essa daqui eu vou passar para cá. E essa cinta, ela tem que ficar alinhada com essa esquadria daqui, tá? Então, eu vou alinhar aqui, ó. E assim, como vocês podem perceber, o desenho de estrutura, o projeto de estrutura, ele é um projeto simples. Ele não tem essas questões de gráficos também, como o projeto de arquitetura tem, como de Ashura, 3D. Não. Eles são projetos muito simples, mas o que a gente precisa neles, deixa eu só colocar aqui no projeto, são de fato as informações, esses detalhes aqui que é para execução. Tá, sempre lembrar de salvar, né? Que acontece muita gente tá fazendo um projeto e dá um pane no computador e a gente perde tudo. Mas ó, isso aqui é o desenho de uma fundação. Né? Não tem nada de questão gráfica que você precisa. Não, você precisa dessas informações que a gente vai ver para que serve, né? São informações que servem para a execução. Mas você não vai botar aqui, desenhar brita por brita, grão de areia por grão de areia aqui do concreto para ficar mais bonito para o cliente. Não, ele não está interessado com isso na estrutura. O que o cliente está interessado, até a gente bota às vezes esses detalhes aqui para melhorar a interpretação, tá? Mas isso aqui são desenhos muito simples assim que não precisa de softwares extremamente avançados, tá? 3D, essas coisas. As vigas também, ó, é basicamente linha. E essa formatação aqui de detalhamento de projeto de estrutura, isso aí não vai mudar. Vai passar muito tempo a gente detalhando nossas estruturas dessa forma, tá? Porque é uma forma muito eficiente, que todo mundo está acostumado e que a gente não tem nenhum problema com esse tipo de detalhamento aí, tá? Então, eu já vou aqui dar uma adiantada. Ó, por que é que eu abri aqui a minha planta? Porque quando eu preciso da minha layer, tá? Dos eixos das minhas vigas, só eu copiar essa informação e jogar. Cadê?
aqui, ó, onde eu estou trabalhando, tá? Então, aqui já está tudo definidozinho certo, porque senão eu tinha que configurar todas aquelas leis. Toda vez que eu fosse fazer um projeto, eu tinha que configurar todas as leis que eu estava mexendo para um projeto novo. Aqui não, copiei no projeto que já está pronto, eu vou só colocando na formatação que eu quero. Pronto, então eu tenho todos os eixos das minhas cintas. O que é que eu preciso agora fazer? Preciso definir os meus pilares. Onde é que vão ficar os pilares? Para eu definir os pilares, o interessante é que antes de fazer essa definição, eu defina logo como é que vão ser minhas lajes, minhas vigas e minha coberta. Por quê? Porque o pilar ele é um elemento estrutural que ele atravessa os três grupos, tá? Ele vai sair da cinta, passa pela primeira laje e vem aqui para a coberta. Então, eu vou fazer agora a definição das minhas vigas, tá? Então, isso aqui foi o que sobrou de alvenaria. Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Se alguém falou. Tá. Eita, o pessoal já falou um monte de coisa aqui, tá? Professor de fundo branco AutoCAD, tá? Poderia ser de fundações. Fundações é um curso que a gente já está preparando aí, tá? Vai ser com o professor Italci. No Revit tem muita opção de textura. Tá, eu vi o pessoal aí falando sobre a questão da fundação. Você precisa fazer um ensaio da SPT da fundação, como a gente tinha colocado aqui, ó, SPT ensaio de solo. Isso aqui você vai fazer um requerimento ao cliente. Então, o cliente vai e contrata uma empresa de sondagem e a empresa de sondagem vai fazer o ensaio de solo e ela emite um documento e você, quando for fazer o projeto de fundações, você vê essa questão do documento. Nesse caso da nossa obra, a gente vai fazer isso, tá? Eu vou abrir o documento SPT e mostrar para vocês como é que a gente define nossas fundações. Então, ó, aqui eu vou fazer esse mesmo procedimento, tá? Definir qual vai ser os eixos da minha cinta. Qual é a vantagem? Ou os eixos das minhas vigas, tá? Nesse caso, o que foi definido foi essas cintas daqui. Agora, a gente vai definir essas vigas, ó, essas vigas aqui como se fosse desse primeiro pavimento, para que elas sustentem as lajes que estão aqui de cima. Então, preste bem atenção. O desenho de estrutura é diferente do desenho de arquitetura no seguinte ponto. A arquitetura, quando você dá um corte e você faz uma planta baixa, deixa eu abrir outros desenhos aqui. Imagine que você fez um corte aqui, que a arquitetura dessa obra vai ser pronta. Você faz um corte olhando para baixo, e você quer ver quais são os móveis, qual é o revestimento do piso e tudo mais. Se você desse um corte na arquitetura e olhasse para cima, o que você ia ver era o forro, a iluminação, e esse não é o objetivo da arquitetura. A estrutura é diferente, tá? Quando você faz um corte nesse pavimento aqui da estrutura, imagine que eu quero saber fazer o desenho da estrutura do segundo pavimento. Então, onde seria meu corte? Meu corte seria no pavimento de baixo e eu estaria olhando para cima. Porque quando eu faço um corte no pavimento de baixo, eu consigo ver quais são as vigas que estão passando, tá? Onde é que estão minhas lajes. Se esse corte fosse nesse pavimento de cima e eu olhasse para baixo, eu só ia ver a minha laje aqui, eu não ia conseguir ver minhas vigas, tá? Então, essa referência que o calculista tem em relação à arquitetura, isso aí precisa entrar num dia a dia de quem vai trabalhar com projetos. São questões diferentes. Tanto é que, por exemplo,
eu quero a viga do segundo pavimento está com um problema. Eu vou olhar por cima ou eu vou olhar a viga por baixo? Vou olhar a viga por baixo, tá? Vou olhar a estrutura por baixo. Então, só lembrando isso, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Como os pavimentos eles são iguais, tá? Eu vou aproveitar as cintas, esses eixos aqui, para transpor eles aqui para essa laje, tá? E vou fazer pequenas alterações. Pronto. Tomara que dê certo agora o procedimento com as leis. Então, vamos lá. O que é que eu estava fazendo aqui, tá? Aqui eu estava fazendo as minhas cintas. Então, no caso, ó, onde tem parede, necessariamente eu preciso colocar uma cinta, tá? Aqui é meu primeiro pavimento. Essa regra, ela não necessariamente precisa ser obedecida. Por quê? Porque se eu tenho, imagine que eu tenho aqui uma parede, tá? A minha parede, ela não precisa chegar numa viga. Como assim? Imagine que eu vou fazer uma parede aqui no meio, tá? Aqui no meio. Essa parede pode chegar e ficar aqui, ó, numa laje. Pode chegar aqui numa laje. Eu não preciso ter uma viga aqui em cima. Isso aqui é uma coisa que confunde muito o pessoal, tá? Eu posso fazer uma parede daqui para baixo, minha parede pegando na laje, não tem problema nenhum. Não preciso de uma viga aqui em cima. Só que nesse caso, o que é que acontece? A gente tem eu vou explicar melhor para vocês na coberta. Nesse caso, o que é que a gente tem? A gente tem uma estrutura que ela é assim relativamente simples, tá? É uma estrutura relativamente simples e vai ficar muito parecido uma parte da obra com a outra. Deixa eu ver. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Tá. Ó, o que é que eu vou mudar aqui para melhorar? Peraí, vai dar certo. Vou colocar um pilar aqui. Deixa eu ver. Não tá certo. O que é que acontece? A mesma referência que eu tenho aqui de cintas, eu vou utilizar para minhas vigas, tá? Eu vou deixar exatamente esse padrão aqui. Aí o que é que eu preciso definir agora? Eu preciso definir qual é o tipo de laje que eu vou utilizar. Então, ó, definição dos eixos das cintas. As cintas não tem laje. Definição dos eixos das vigas, tá? Definição do tipo de laje e como será armada. O que é isso? Na aula passada, a gente viu que existem vários tipos de laje e um desses tipos de laje é a laje do tipo pré-moldada. A gente tem a laje maciça e tem a laje pré-moldada, tá? E a laje pré-moldada, ela é armada em uma direção, que é a direção das suas nervuras. Então, isso aí foi visto lá na aula passada. Quem não viu, é interessante que vá lá e revise esse material. Então, a gente precisa fazer essa definição aqui, ó. Quando eu tenho esse projeto, o que eu estou dizendo, essa seta aqui, ela indica que minha laje ela está armada nesse sentido. Então, aquelas nervurazinhas lá que tinha na laje, elas estão nessa direção, tá? Eu coloco as nervuras nessa direção e concreto. Já nesse caso, as nervuras estão nessa direção aqui. Então, coloco as nervuras dessa direção em concreto. Como é que a gente define qual é a direção que a gente vai utilizar? Aqui.
Vou copiar essa referência para lá. Pronto. Como é que a gente define aqui? A gente vai armar a laje, tá? Na direção do meu menor vão. Como assim? Imagina aqui que eu tenho quatro vigas. Essa viga de cá, essa viga de cá, essa de cá, essa de cá. E eu tenho aqui meus pilares, tá? Os pilares eles estão aqui nessas pontas. Uma laje simples. Deixa eu abrir. Deixa eu abrir o material aqui para ficar mais simples. Para as pessoas que não têm ainda essa questão do tipo de laje, tá? Esse aqui é o tipo de laje nevurada que a gente está falando. E isso aqui são minhas nevuras, tá? A gente viu na última aula que eu apoio ela em duas vigas, a viga dessa ponta e a viga dessa daqui. Quando essa nevura ela fica pronta, é isso aqui que a gente vê. Então ela pode ficar nessa direção ou nessa. E essa setinha, ela representa justamente aquela direção que eu estava falando, nesse sentido ou nesse. Então ela diz onde é que a laje vai se apoiar. Nesse caso, essa laje ela está se apoiando nessa viga e outra viga que está por aqui. Nesse caso, essa laje ela está se apoiando numa viga que tem aqui e outra viga que tem aqui desse lado, tá? Então, eu posso ter aqui na minha laje duas situações. Eu posso ter a primeira situação, onde as minhas vigas, a minha laje está armada nessa direção, né? As minhas vigotas ou nevuras, elas estão armadas aqui. Ou eu posso ter essa segunda situação aqui, ó. Essa segunda situação, tá? Eu estou mudando a direção de... Quando eu faço essa referência aqui dentro de um pano, né? A gente chama isso aqui um pano. Um pano é um elemento geométrico definido aqui por linhas, tá? Isso aqui é um pano que não está definido, porque eu não escrevi nada aqui dentro ainda. Nenhum desses está definido, tá? Quando eu escrevo isso aqui, eu estou referenciando todo esse elemento geométrico aqui. Então, nesse caso, eu estou dizendo que eu tenho uma laje que está armada nessa direção. Nesse caso, eu tenho uma laje armada nessa direção. Qual é a direção que eu utilizo? A menor. Por quê? Porque imagina aqui que eu fosse colocar uma nevura dessa, ó, essa nevura aqui, aqui. Ela ia ser uma nevura muito longa. Então, quando você colocasse a carga aqui em cima, ela ia sofrer muito, ela ia deformar muito. Aqui não. Aqui as nevuras elas são bem pequenas, né? O vão é muito pequeno. Então, aqui elas vão sofrer pouco, tá? Quanto maior o vão, mais elas sofrem. Então, qual é a análise que eu faço aqui para eu definir minhas lajes? Eu vejo quais são os menores vãos e vou colocando o sentido de armação das minhas lajes. Ó, nesse caso, esse caso aqui é praticamente um quadrado, então tanto faz, tá? Ele fica nessa direção. Mas aqui é bem evidente, ó. Quando eu armo uma laje nessa direção, tá? Se eu armar nessa direção, aquelas minhas vigotas vão se apoiar aqui e aqui. Se eu armasse na outra direção, ela ia apoiar aqui, o próximo apoio dela ia ser nessa viga. Então, eu coloco nessa direção, tá? Quando tem vãos parecidos, assim, aí não faz muita diferença não, tá? Então, aqui eu vou armar tudo no mesmo sentido. Aqui, quem trabalha em obra já tem ideia, tá? O pessoal de obra já tem muita ideia disso aqui. A explicação teórica, né, a explicação correta é porque você reduz os momentos letores
da sua nervura. Os momentos fletores, eles são proporcional ao quadrado do vão. Então, quem viu a resistência dos materiais ou quem vai ver, tem que ter essas noções. Por isso que quando você estuda a resistência dos materiais, não é importante só que você saiba calcular aquilo ali, você tem que entender aquelas equações que você está trabalhando com ela, tá? Porque isso aqui é uma aplicação prática da resistência dos materiais, mostrando como você reduz os momentos fletores. Porque o momento fletor é proporcional ao vão ao quadrado e, e a redução do vão reduz significativamente os momentos fletores, tá? Então, às vezes a gente fica lá estudando, né? Ah, para que isso serve? Serve para você aplicar na obra. Eu vou precisar estar calculando, tem muitos alunos que perguntam, eu preciso ficar calculando isso aí na obra? Não, ninguém vai estar calculando isso na obra. Mas uma decisão como essa aqui, ela precisa ser baseada no que você vai estudar, tá? A gente não estuda para estar fazendo conta em obra, não. A gente estuda para tomar decisões que vão deixar a nossa obra mais eficiente. Nesse caso aqui, o que é que acontece? Esse vão aqui é menor do que esse vão daqui. Então a gente arma nesse sentido. O conhecimento teórico, o conhecimento prático ele é extremamente importante, senão você não faz nada. Mas o conhecimento teórico ele dá uma capacidade de tomar decisões com muito mais segurança, tá? O cara, quando ele não tem um conhecimento teórico, ele diz, não, vamos botar um monte de ferro aí, porque assim a obra não cai. Quando você tem um conhecimento teórico, não. Você diz, vamos trocar a posição da laje, vamos botar um pilar assim, um pilar assado, tirar um ferro daqui e colocar ali. Porque assim a gente muda o comportamento da estrutura, tá? Então, o estudo ele não é simplesmente para ficar ali dentro da sala de aula. Ele vem também como uma forma de economia. Isso tudo aqui é aquela questão da concepção do projeto que eu sempre falo, que é o que vai tornar você um bom projetista ou um projetista ruim, certo? Porque chegar aqui e desenhar por desenhar, qualquer um faz. E não é isso o, o, o objetivo, tá? O objetivo é que você faça bons projetos. Pronto. Então, aqui eu já defini os eixos das minhas vigas, onde serão minhas lajes, como minhas lajes vão ser armadas, tá? O que é que eu tenho que definir agora? Tenho que definir agora onde vão ficar os meus pilares, tá? Os meus pilares. Então vamos lá. Eu vou colocar um pilar aqui no canto. O chute inicial para os meus pilares, ele vai ser de 14 por 30. É o chute inicial que a gente sempre... Eu mesmo gosto muito desse tamanho de pilar. Tá? Por que o 14? Eita, aqui ficou uma coisa errada. Por que o 14, né? 14 nesse sentido e 30 nesse. O 14 é porque as paredes normalmente são de 15 centímetros. Quando você faz o pilar, tá? E a parede ela fica com 15 centímetros. Deixa eu colocar logo esse pilar aqui. Esse pilar aqui. Isso aqui, esse 0,05, eu estou dando offset, é como se fosse a espessura. Opa, não ficou alinhado aqui. A espessura do sistema de revestimento de pintura, tá? Então, ó, vou explicar nesse pilar para que vocês entendam. Ó, o que é que acontece? O 14, opa, ele não vai dar para ficar aqui por conta dessa janela. O 14, ele é por conta disso aqui, ó. Quando você faz uma estrutura de concreto bem executada, você não precisa rebocar nem chapiscar, então esse meio centímetro aqui
ele fica justamente para que você faça o seu sistema de pintura, tá? Você pode até passar uma massazinha aqui tudo, mas aqui massa corrida e selador e tudo mais, todo o sistema de pintura, tá? Então esse meio centímetro, opa, aqui não tá legal ainda, deixa eu refazer. Então esse meio centímetro é justamente esses descontos, tá? São esses descontos. Ele não vai poder ficar naquela direção porque ele passou aqui e invadiu a área da esquadria. Então, eu vou ter que colocar ele nessa direção aqui. Ó, coloco ele aqui, faço uma cópia do pilar e coloco o meu pilar nessa direção, tá? Veja só, fazendo uma análise em relação a essa direção do pilar, é até melhor que ele fique nessa direção do que nessa. Por quê? Se a gente prestar atenção, essa viga daqui todinha, ela está recebendo carga dessa laje, tá? Então aqui em cima tem as pessoas, tudo mais, a mobília. Essa carga é descarregada nessa laje e como essa laje está armada nesse sentido, ela vai descarregar a carga nessa viga e nessa viga daqui. Então, esse pilar nesse sentido, tá? Ele vai ter mais eficiência em relação a essa viga do que em relação a essa, tá? Ó, só que essa viga daqui, ela não está recebendo carga dessa laje. Ela não está recebendo carga. Então, o jeito mais eficiente desse pilar funcionar é aqui. Nesse sentido aqui mesmo. Tá? Aqui seria, a gente tomaria a mesma decisão. Só que se a gente colocar esse pilar aqui, ele vai invadir o espaço da alvenaria. Tá? Então, por mais que o funcionamento estrutural fosse melhor dessa forma, quem manda é a arquitetura. Tá? Então, vou botar um pilar aqui também. Pilar aqui. Dá uma olhada logo global na minha obra. Tá? Vou botar um pilar aqui e fechar esse aqui, ó. Sempre lembrando da gente dar os descontos no reboco, tá? Todos esses detalhes aqui eles são importantes para que você tenha projetos bem compatibilizados. Eu venho aqui, copio esse pilar para lá, para esse, tá? Ó. Não está dentro da esquadria, está dentro da parede. Às vezes o pilar vai sacar da parede e vai, mas o ideal é que ele não saque, porque os arquitetos odeiam que esses pilares aí fiquem sacando. E a gente também, tá? De certa forma, a questão estética da obra não fica tão legal. Aqui é a mesma coisa, ó. Com certeza, como eu já disse diversas vezes aqui, se tiver algum cadista aqui, ele vai tirar de letra esses procedimentos, talvez escolha até melhores, tá? Use comandos mais eficientes lá. Não vou mais colocar um pilar aqui, esse um é pequeno, não precisa não. Vamos deixar só esses mesmo. Esses três aqui, e a gente puxa três pilares aqui também, ó. Um nesse alinhamento, tá? Alinhamento dessa viga, outro aqui e outro aqui, tá? Alguém falando aqui, deixa eu dar uma olhada.
onde fica o acesso do prédio, né? Tá. O acesso do prédio foi até uma coisa que eu discuti com o Neto, que é o proprietário, porque o acesso eu achei bem estranho, mas ele decidiu lá com o arquiteto, fica por aqui, ó. Deixa eu só mostrar. Pelo terraço. A pessoa vai entrar pelo terraço e entra aqui. E esse acesso aqui, ele já vai lá para cima. Eu achei estranho também, mas cada empreendimento tem suas características, né? Aí é o arquiteto com o cliente. A gente aqui também, ó, vou copiar os pilares e já vou definindo eles aqui, ó, o posicionamento onde é que eles estão, onde é que eles vão ficar. Vou colocar um aqui, outro aqui no alinhamento dessa viga e outro aqui. Então olhem o projeto também, abram lá e tudo mais. Quem tiver AutoCAD também pode tentar fazer isso. Existem diversas maneiras de a gente colocar os pilares aqui, tá? Opa, acabei de me lembrar de um detalhe aqui. Eu vou mostrar para vocês duas formas diferentes da gente poder resolver um problema que eu acabei de me lembrar nessa obra. Ó, esse pilar aqui, quando a gente estava conversando, ele, tá? Ó, vai ficar aqui no limite dessa edificação. A partir do momento que você tem um pilar aqui nesse limite, ó, imagine que esse pilar fosse aquele, quando você for fazer a fundação, você não consegue fazer por conta da invasão no terreno vizinho. Existe uma forma, tá? Na verdade, de você resolver esse problema, que é o seguinte, utilizar as sapatas de divisa. Eu acho que até aqui tem. Ó, aqui é um modelo estrutural dela. Deixa eu procurar aqui uma executada em obra. Isso aqui é bem interessante também. Esse é um negócio foi de. Enfim, eu vou pegar esse aqui mesmo, tá? Ó, você tem essa viga aqui, que ela é chamada uma viga de equilíbrio, ou viga alavanca, tá? Ou viga de equilíbrio também pode ser o nome. Quando você tem uma divisa aqui, ó, esse pilar, não tem como você fazer uma fundação desse tipo, o que é que você faz? Você faz isso aqui, ó. Você faz apenas metade da fundação e coloca essa viga que vai transferir esses esforços para esse pilar daqui. Porque quando esse pilar pegar a carga, a tendência dele é girar, tá? Esse pilar, a tendência dele é girar para cá. Porque você só tem um lado apoiado, né? Então, o que é que você faz? Você faz essa viga aqui e essa parte da fundação, essa parte da estrutura segura essa daqui. Então, isso aqui é uma viga de equilíbrio. Deixa eu ver se tem alguma executada. Ó, aqui está um exemplo que acontece muito em edifício. Essa sapata aqui ela está bem excêntrica. Ó. O pilar não está no meio da sapata,
porque você precisa colocar ele aqui, né? Não tem como você colocar essa sapada. Então você faz esse sistema de vigas que vai transferir o carregamento para os outros pilares, tá? Só que eu estava pensando em relação a essa obra, a gente pode fazer o sistema de viga de equilíbrio, mas a gente também poderia fazer outra forma, tá? A gente poderia jogar esse pilar para cá, eu estava pensando aqui, e essa parte da edificação ela ficar em balanço. Você não precisa necessariamente ter pilares nas pontas. Eu acho que eu vou fazer assim porque a gente vê uma coisa diferente. A gente vê uma solução diferente. Então, o normal seria isso aqui que a gente está fazendo, tá? Bota o pilar aqui. E lá na fundação a gente faz uma viga ligando esse pilar a esse. Mas vamos fazer melhor. Vamos fazer uma coisa diferente aqui, porque caso vocês se deparem com solução desse tipo, na, na realidade, vocês já viram outra solução, tá? A gente vai fazer assim, ó. Copiar esse pilar para cá, tá? Então fica esse pilar aqui. Esse daqui eu vou trazer para cá. O ideal seria a gente fazer as duas formas para fazer um comparativo para vocês. Nossa, mas não tem tanto tempo assim, né, o curso. Bom, então o que é que a gente vai fazer para ficar mais interessante? Coloca esses três pilares e essa viga daqui, ela vem, ó, ela se apoia aqui, essa viga definida por esse eixo, vem aqui, e quando chega aqui, ela tem essa parcela aqui em balanço, tá? Então não vamos colocar pilar nesses cantos. Tem algum problema isso? Não. Canto não precisa ter pilar. E até também já é para a gente tirar outro costume, né, que tem nas obras aí, que todo canto tem que ter pilar. Não, isso aí não tem nada a ver, isso aí não tem nenhum tipo de base científica, nada. A única questão que o pessoal faz isso é porque eles fazem uma obra totalmente errada, né, que é somente um bloco cerâmico, não é um bloco estrutural. Aí diz que os pilares são para amarrar uma parede na outra. De certa forma, amarra, tá? Mas não justifica você construir uma edificação de forma não segura. Você tem que realmente utilizar elementos estruturais, até porque é a segurança, né, das pessoas ali. Porque senão um projeto de estruturas é algo extremamente com a responsabilidade extrema, tá? Não é nem mais ou menos, é a responsabilidade extrema. Então, ou a pessoa faz o certo, ou é melhor arrumar outra área. Não só quem faz o projeto da estrutura, quem constrói também, tá? E construir sem projeto é uma responsabilidade, é uma irresponsabilidade grande também. O correto é você fazer o projeto, ou você mesmo contratar um profissional que faça, tá? Então pronto. Não precisa ter pilar em todos os cantos. Aí qual é a análise que é feita aqui? Ó, vamos ver se está tudo apoiado direitinho. A gente começa pelo caminho das cargas, né? Quem já viu aula comigo sabe que as cargas elas têm um caminho. Aqui em cima ficam apoiados. Aqui em cima, né, vai ser telha, tudo, aqui pessoas, mobília e tal. Então essa carga ela passa para as relagens por sua vez passa para as vigas para os pilares para a fundação. Então, praticamente toda vez que a gente for fazer uma análise da estrutura, a gente segue esse caminho. Então vamos lá, nossa laje, ó, tá carregada aqui. Ela tá apoiada nessa viga e nessa. Então pronto, minha laje está apoiada, tranquilo. Essa viga está apoiada nesse pilar e nesse. E essa viga está apoiada nesse pilar e nesse.
e eles vão se apoiar nas suas fundações. Então, até aí está tudo tranquilo. Isso aqui pode parecer um procedimento besta, mas ele tem que ser feito de, de todo jeito em todas as lajes. Essa daqui da mesma forma. Essa laje se apoia nessa viga e nessa. Essa viga se apoia nessa agora, que por sua vez se apoia nesses pilares. E essa viga se apoia nessa, que por sua vez se apoia nessa e nessa, que vão transmitir a carga nos apoios delas, que são esses pilares daqui. Tá? Você vê que aqui a gente tem até uma recorrência de carga. Ó, essa laje se apoia aqui. Essa parte daqui da laje não se apoia nessa viga diretamente, mas de forma indireta ela recebe a carga dessa viga aqui. Como essa forma, essa laje se apoia nessa viga, essa viga se apoia nessa e essa se apoia nessa daqui, tá? Então, aquela questão, né, da quantidade de pilares, onde é que esses pilares vão ficar, é uma questão realmente assim de experiência e você tem que fazer essas análises, tá? Às vezes você tem uma viga que aparentemente não tem nada a ver com um pilar desse, mas a carga daquela viga está chegando lá naquele pilar. Então você tem que fazer a análise do caminho das cargas, onde chegar mais cargas vão ter pilares maiores ou mais pilares, e onde tiver menos cargas vão ter menos pilares ou pilares menores. Se porventura a gente coloca um pilar aqui ou aqui ou aqui, esse caminho de carga, o fluxo de carga, ele muda totalmente na nossa edificação, tá? Então isso aí precisa ser analisado. Pronto, essa parte aqui está resolvida em relação aos pilares. Vamos agora para cá, tá? Vamos agora para cá. Então, seguindo esse alinhamento, a gente vai colocar um pilar aqui, tá? Já vou preparando aqui o lugar dele, né? Dando os descontos do revestimento. São comandos simples, né? Essa parte do desenho da estrutura é bem tranquila. Que, como eu disse a vocês, né? Dependendo da pessoa, o AutoCAD ele é bom, mas para você fazer isso aqui, imagine que você tem um escritório de projetos, de grandes projetos, onde você tem, onde eu trabalhava tinha mais de 20 projetistas, e eu era um projetista iniciante e tinha projetista lá que tinha anos de experiência, 40 anos de experiência. Então você não vai pegar um cara com anos de experiência e ficar ele colocando um pilarzinho aqui, não. Vai pegar um papel, vai riscar onde ele quer os pilares e deixa para as pessoas que estão há menos tempo fazer esse trabalho aqui, né? E com o passar do tempo, você até perde essa prática aqui de projeto, né? Então, dentro do meu escritório, eu não fazia mais isso. Tinha, tinha gente para fazer, tá? Eu dizia só onde eu queria. Eu quero um pilar aqui, 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 aqui. Esses detalhezinhos de encaixar o pilar, tudo, aí quem está começando faz, tá? Tu perde um tempo, né? Apesar do AutoCAD e essas ferramentas serem boas, né? Boas ferramentas aí, essenciais, mas para você fazer a concepção da obra, perde muito tempo. Eu estou fazendo aqui porque quem vai fazer o cálculo sou eu mesmo, tá? Junto com vocês. Então, como eu vou fazer o cálculo, eu preciso desses desenhos, porque o programa ele interage com o AutoCAD e eu preciso saber exatamente onde é que esses pilares estão e fazer da forma que eu estou fazendo aqui, tá? Mas se não fosse isso, se outra pessoa fosse fazer os cálculos e tudo mais, eu fosse fazer somente a concepção, com certeza absoluta eu não estaria usando o CAD. Eu estaria desenhando isso aqui no papel, tá? Então, ó, esse pilar aqui, esse daqui, e eu vou colocar um pilar nesse canto, tá?
Por quê? Porque ele vai dar o apoio à minha viga. Ó, essa viga daqui, ela vai receber a carga dessa laje aqui. Metade da carga dessa laje vem para essa viga. Por que eu estou colocando 3 pilares aqui? Para reduzir o vão dessa viga aqui. Ó. Então aqui eu reduzo o vão dessa viga. Tá? Se eu colocasse um pilar aqui e outro aqui, o vão ia ser muito grande. E essa viga ia precisar ser muito alta. Eu não ia conseguir ter uma viga tão alta assim dentro de uma obra dessa. Tá? É um caso, né, nas pontes, como eu gosto muito de citar, porque é um tipo de obra que eu gosto muito. Você não se preocupa com isso, porque você tem. Você pode fazer a altura que for, né? Pode fazer uma viga de 2 metros, 3 metros, não tem problema de altura. A não ser que seja um curso de água navegável, né? Se for passar barco embaixo, tudo, aí você já não pode fazer a altura que você quer. Tem que levar em consideração isso. Mas se não for, não é um tipo de estrutura que tem um monte de pilares, tá? Então, pronto. Basicamente, todos os pilares da edificação aqui, eles estão resolvidos, tá? Estão resolvidos. Aqui, as vigas. Tá? Deixa eu ver só um detalhe em relação a essa área do split aqui. O corte BB passa nela. Corte BB. Uma área técnica aqui nas fachadas. Certo, vai ser uma área aberta aqui. Ó, essa referência desse X quer dizer que aqui é vazio. Né? Ele colocou aqui, mas aquela questão do pano que eu estava dizendo. E se você coloca um X desse, quer dizer que aqui não tem laje, não tem nada. Tá? Então, voltando aqui para a nossa planta. Pronto, tá? Nossos pilares estão definidos aqui. Essa viga, ela vai ficar em balanço. Essa viga aqui também tem essa parte em balanço. Essa, essa laje, ela se apoia nessa viga e nessa. E essa laje, ela vai se apoiar nessa laje, nessa viga daqui e nessa. Tá? A única questão que a gente vai precisar ver é o seguinte. Essa viga daqui. Porque ela não está alinhada com essa. Tá? Então ela está apoiada nessa laje, nessa viga daqui, essa ponta aqui dela, e essa daqui está apoiada nessa, tá? Essa aqui está apoiada nessa. A gente precisa saber se nessa área do splint aqui ele colocou laje, tá? Que é justamente onde eu fui olhar aqui, ó, no corte BB, tá? Porque aí minha viga ela vai passar direto e fica em balanço, não tem problema nenhum nessa laje aqui ela ficar em balanço. Uhum. Certo, aqui é a laje do split. Então essa viga,
ela passa até aqui, essa viga, ela passa até aqui, tá? E deixa eu pegar aqui, porque aqui tá diferente de lá. Porque o split, ele precisa de uma lajezinha, ó. Ele vai precisar dessa laje, tá? Para você colocar o sistema de split aqui, né? Então a gente precisa saber onde está exatamente essa laje, porque a gente precisa projetar ela também, tá? Todos esses detalhes aqui. Não sei se é esse. Aqui eu não estou conseguindo identificar, não. Deixa eu olhar aqui. Térreo. Ah, tá. Aqui no primeiro pavimento. A gente precisa desse desenho aqui, ó. Então esse desenho aqui vai lá para o primeiro pavimento para a gente fazer esse detalhe do split. Está sendo copiado aqui. Fazer mais fácil aqui, né? Entre cota e dá um offset lá 0,59. Pronto, aquela informação que eu estava pegando é isso aqui, ó. A partir daqui, a partir dessa linha, a gente vai ter 0,59, a lajezinha aqui para o sistema de split, tá? Então essa laje a gente precisa desenhar ela aqui. Nosso desenho já muda um pouquinho, ó. Fica com esse contorno e fica com esse contorno aqui, tá? Nesse caso, o que eu vou fazer? Vou explicar aqui a vocês. Isso aqui são duas lajes que vão ficar lá em balanço, tá? Isso aqui vai ficar em balanço e essa daqui vai ficar em balanço também. Essa minha viga, ela vem direto, tá? Se encontra com essa daqui e essa partezinha, como ela é muito pequena, eu passo o ferro negativo aqui, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz, e ela fica em balanço, não tem problema nenhum, tá? O problema é a gente fazer uma laje do tipo nevurada, que é essa daqui, e deixar em balanço. Mas esse pequeno pedaço não tem problema, tá? Aí o que é que eu preciso fazer? Ó, não só é um fator que vai definir todo o meu projeto de estrutura. Como eu tenho essa parte da laje em balanço, eu coloco agora essa laje nessa posição, tá? Por quê? Porque ela vai passar um pouquinho aqui e deixa esse balanço. Se eu colocasse essa nessa posição, quando ela chegasse aqui, ela ia ficar sem apoio. Então, eu mudo o sentido da laje para que eu possa deixar o balanço para o sistema de refrigeração do prédio, tá? Essa viga daqui, eu vou colocar ela porque é a viga onde a escada vai se apoiar. Então, essa viga ela é chamada de viga de escada. Quem perguntou se tem algum tratamento especial. Não, o cálculo é basicamente o mesmo. Só o nome, né, que a gente normalmente chama de viga de escada, porque é uma viga que está mais associada à escada e tudo mais, mas não tem nada demais, tá? E aqui eu vou colocar minha laje nessa direção, tá? Vou colocar a laje nessa direção aqui.
E pronto, minha obra está toda definida. Os pilares lá do outro lado, eles vão ser exatamente esses aqui, né? Só que vão estar definidos nesse outro lado. Só eu dar um mirro aqui. Botar um ponto de referência. Minha obra está definida, né? Meus pilares, eu sei onde é que estão todos os meus pilares, sei onde é que estão minhas vigas, sei qual vai ser a posição que eu vou armar minhas lajes, tá? E aqui ela já está bem encaminhada para a gente começar a fazer os cálculos, tá? Então, tanto a parte das cintas como da primeira laje, ela está definida, falta apenas eu definir minha coberta, tá? Aí, terminando de definir a coberta, a gente começa com a parte de cálculos. Eu vou salvar aqui, ver se alguém tem alguma dúvida e a gente discute um pouco se alguém tiver alguma dúvida e termina a aula de hoje por aqui, tá? Estou gravando. Aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Vamos lá para as dúvidas, tá? Pronto, em relação ao curso, eu vi que vocês se interessaram pelo curso de fundações. O curso de fundações eu já estou organizando com o Italci para ele fazer, tá? É um curso extremamente importante. Questão do fundo branco. Não, primeiro a liberação da prefeitura, a placa da obra. De qualquer forma, tá. Para você fazer a liberação da prefeitura, você precisa fazer primeiro todos os projetos. Então, o projeto de estrutura vem antes da liberação. Não sei se era isso que vocês estavam discutindo. Estando com a documentação ok, sim, contrato pessoal para sondagem do solo. Mas quando você vai dar entrada na prefeitura, você já precisa estar com um projeto de fundação e com um projeto hidrossanitário, tá? Então, o projeto hidrossanitário, a questão da fossa e sumidouro, você já precisa saber qual é o tipo de solo que você tem e a fundação também, antes de você dar entrada na prefeitura. Vou disponibilizar a aula. O acesso eu falei. O material está lá no grupo. Quem não estiver no grupo pode falar comigo no WhatsApp, que eu mando o convite, tá? Aí tem um link de outro. Ah, tá. O pilar tem área de seção mínima? Tem sim, tá? O pilar tem área de seção mínima. Essas áreas são definidas pela NBR 6118. Você não pode fazer um pilar, se eu não me engano, com menos de 10 centímetros em um dos lados, né? E em algumas situações que a norma diz lá, você não pode fazer menos de 8 centímetros, uma das dimensões dele, mas tem a área mínima também da seção. A NBR traz. Tanto viga quanto pilar, sapata, tudo, existem áreas mínimas. Porque às vezes você pode fazer um pilar que vai pegar uma carga praticamente nula. Ah, não pega carga nenhuma, mas você não pode fazer um pilar com um centímetro por um centímetro, né? Então, se usaríamos sapata de divisa, a gente poderia usar sapata de divisa, não tem problema não, mas como sapata de divisa já é um tipo de fundação bem comum, eu decidi fazer aquele outro sistema, porque pelo menos a gente trabalha outra solução. Então quer dizer que com referência aos pilares dessa viga de direita, as vigas vão ficar em balanço sim, Márcio, tá?
Todas aquelas vigas lá vão ficar em balanço, isso aí também não tem nenhum problema para a obra. Isso vindo da fundação, não entendi a pergunta. Não teríamos que ter uma força resultante nas vigas à direita. Então aí teria que ver isso na distribuição de carga igual nos pilares, professor. Não entendi a pergunta. Se você quiser ligar aí o microfone, Jonathan pode ligar para a gente discutir esse ponto. Quais os cuidados da sapata de divisa para não causar danos à edificação vizinha? Veja só, essa questão de fundação, se você tiver, certo, beleza. Se você tiver, por exemplo, vários prédios, existe o que a gente chama de bulbo de tensões. O que é esse bulbo de tensões? É a área que, deixa eu compartilhar aqui a tela para eu procurar, tá? Ó, aqui são os cálculos dos bulbos de tensão, onde a gente tem a influência, né, uma área de influência, onde uma fundação ela está realizando no solo. Então, o que é que isso aqui quer dizer? Ó? Pronto, o que é que isso aqui quer dizer? Você aplicou essa carga aqui no solo, essa carga ela vai se dissipando. Nessa linha aqui ela está com 80% da carga, aqui 50%, aqui 0,20%, aqui 0,1%. Quando eu procurei, já apareceu alguns exemplos ó, de interação, de sobreposição de tensões de duas edificações. E o que é que acontece? Se você tem edificações que têm tensões que elas vão se sobrepor, aí você precisa fazer esse estudo aqui, porque senão o seu solo rompe, tá? Senão acontece isso aqui com as edificações. Não só sapata de divisa, a sapata de divisa, principalmente porque ela está encostada na outra edificação. Mas todas as sapatas você precisa fazer essa análise, até as sapatas da própria obra, né? Porque aqui ela não sabe, o solo não diferencia de onde vem a carga. Mas até as sapatas da própria obra, ela pode ter bulbo de tensões diferentes. Quando a gente tem, isso acontece também quando a gente tem sapatas em níveis diferentes. Uma sapata aqui mais em cima do que essa. Então, essa sapata de cima, imagine que esse desenho estivesse acima desse, eles iam ter uma interação diferente no bulbo de tensões. Deixa eu ver se aqui tem. O que acontece com interação de. Aqui, ó, níveis diferentes, tá? Aqui são dois prédios diferentes. Um com fundação profunda, outro com fundação superficial. Então, você poderia ter essas tensões agindo até na própria estrutura desse aqui, tá? Deixa eu botar as sapatas. Se vai aparecer alguma coisa. Pronto. Por que é que existe essa recomendação desse ângulo de 30 graus? Porque se você viu aquele bulbo de tensões, que é a região de influência da sapata, ele vem para cá, tá? Ele não vai chegar lá na outra sapata. Então, existe essa recomendação. Aí você pode fazer sapatas com desniveladas. Pronto, acho que ficou claro. Condicionado, sapato. Quando você vai fazer o projeto de fundação, você tem que levar em consideração, tá? Não só fundação, é porque. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só procurar aqui. Isso aí são coisas que podem ocorrer em edificações pequenas, mas em grandes edificações ocorre mais. Que é a influência do que o vento também, influência da resonância, a força do vento.
Aqui está um exemplo, ó, o vento também, né? São cargas que a edificação do lado ela pode modificar, porque muda totalmente, né? Você tem um fluxo aqui que a gente chama de laminar, bem bonitinho, quando passa na edificação, vira um negócio turbulento aqui, que a gente não consegue enxergar isso, né? Mas a gente calcula tudo isso, tá? E toda edificação que você vai fazer, você tem que fazer análise da vizinhança. Partindo desde a fundação, esta viga vai ficar em balanço? Sim, sim, Márcio, entendi agora. Em todos os pavimentos, essa viga ela vai ficar em balanço. Vai ficar em balanço nas cintas, vai ficar em balanço no primeiro pavimento e na coberta. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então a gente hoje encerra a nossa segunda aula. A gente já deu um avanço aí nessa parte do projeto. E eu queria dizer que aproveitem, tá? Aproveitem o curso, as dúvidas aí, esse tempo de pandemia, para que vocês possam sair desse tempo, né? Sair desse período com não somente com esses problemas que a gente vai ter aí, econômico, psicológico, que já está afetando todo mundo, e até de saúde, mas também com conhecimento e com outras oportunidades, tá? Esse curso, eu estava até conversando com alguns alunos, ele é somente para vocês, né? A área de estruturas, ela foi a área que me deu tudo, praticamente, que eu tenho. O estudo, assim, realmente mudou totalmente minha vida, né? E eu quero que isso aconteça com todos vocês. Quem é meu aluno aqui sabe, né? Que a minha intenção realmente é que vocês sejam os profissionais que vão estar fazendo esses projetos aí no futuro, tá? Então, aproveitem mesmo. Isso aí Eu sei que tem gente que está só de cor presente e só para pegar o certificado e bater a hora de estágio. Isso aí tá? Isso é normal. Mas quem tiver interesse mesmo, aí se a gente puder ensinar uma, duas pessoas e puder. Isso aqui é uma ferramenta realmente de mudança de vida. Para mim, eu já fico muito satisfeito, tá? Queria dizer que eu estou à disposição. A gente continua trabalhando em casa, porque as demandas aí do IF continuam ainda, mas com muito mais tempo livre, tá? Infelizmente, tem gente que não tem acesso à internet e a gente gostaria muito que tivesse, que todos fizessem todos os cursos, né? Tem gente que tem que outras obrigações. Mas é isso. Dizer a vocês que eu estou à disposição aí. Espero que vocês estejam aprendendo. É uma área que envolve vários conceitos. Vocês têm que estudar por fora. Não tem jeito, tá? Não existe estudo fácil, não existe estudo simples, tá? Mas é isso aí. Tem que ir atrás, correr atrás mesmo, ler, reler. Às vezes a gente vai ver uma questão de uma conta, um cálculo. Você vai passar horas ali em uma, duas folhas, tá? Mas não tem outro jeito. Esse é o único jeito. A gente realmente conseguir fazer bons projetos e ser bons profissionais, tá? Então, é isso, encerrar a aula de hoje. Vou colocar esse material lá no YouTube e desejar aí boa noite a todo mundo e a gente se vê amanhã. Viu? Então, tchau, tchau aí, pessoal. Tudo de bom para vocês.